Bom dia, bom dia, bom dia para você. Espero que o dia de ontem tenha sido para você uma grande marca na sua história, dessa de ser um dos que foi chamado para esse ofício, né, de revelar Jesus Cristo. Estava pregando na minha igreja ontem à noite, estava conversando com eles sobre a marca do discipulado, né? Quando você abre a Bíblia em São João, capítulo 13, verso 34 e 35, lá tem um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso por si só já é bastante agressivo, né? Enquanto nós conversávamos, o irmão da igreja disse assim: não, é impossível amar igual a Jesus Cristo. Você acha mesmo impossível amar igual a ele? Você acha que é impossível amar igual a Jesus? Igual, irmão, igual, igual. Você tem que amar a mim, pastor Wagner, igual Cristo ama. É possível? Sim ou não, Rogério? É possível, Assir? É possível, irmã Celso? Mas o irmão disse: não, não, isso não é possível. Como é que eu vou amar igual Jesus Cristo? Falei, amigo, é um mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. É um princípio. Assim como ele amou, eu devo amar também. E aí ele olhou para mim. Não, é verdade, é um mandamento, pastor. Então, é possível. Eu falei, não é somente possível, mas é necessário, é essencial, é vital. Aí eu disse para ele, lê o verso 35. Rosana, lê o verso 35 aí, para você ver na sua Bíblia. São João 13, verso 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí eu fiz uma reflexão com ele e disse, se você chegar numa sociedade qualquer aqui, numa comunidade qualquer, e perguntar: você conhece os adventistas do sétimo dia? Você conhece os adventistas do sétimo dia? Qual será a resposta deles? Qual será a resposta? Via de regra, tirando as raras, eu vou ser bem redundante, né? Tirando as raras exceções, alguns vão dizer assim: não, eu conheço. Ah, é aquela igreja que, que guarda o sábado. Ah, é o pessoal aí que não toma café, né? Ah, eu também sei que eles também não comem carne de porco. Vocês não acham que essas inferências a, ao nosso currículo está desassociada do propósito central do povo de Deus? Que a marca do discipulado é o amor igual ao de Cristo? Deixa eu fazer você entender. O povo de Deus teria como característica essencial, distintiva, o amor igual de Cristo. E quando pergunta quem é o povo, é aquele que guarda o sábado, que não toma café, que não come carne de porco. Aí você vai dizer, pastor, isso não é importante, porque quem me ama guarda os meus mandamentos. Mas e aí? E aí? O que mais é dito sobre nós? O que mais é dito sobre nós, irmãos? Porque se dissesse, é, é o pessoal aí que guarda o sábado, que guarda a lei de Deus, que ótimo, porque em Atos capítulo 2
eles eram firmes na doutrina. Claro, a parte distintiva, doutrinária, é muito acentuada no povo de Deus. Inclusive, a grande celeuma final será exatamente a lei de Deus no tocante, especialmente ao sábado, como dia de guarda, selo de Deus. Perseguição, a gente sabe disso. A gente sabe disso. E louvado seja Deus, porque o Senhor levantou o movimento adventista com essa distinção, de novo enaltecer a lei de Deus que foi pisada pelo inimigo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Glória a Deus que as pessoas nos identifiquem como protetores e pessoas que enaltecem e validam a guarda da lei, não pela metade, não apenas 9 dos mandamentos, mas toda a lei de Deus, incluindo o sábado, e todos os arranjos necessários para se guardar o sábado no tempo de hoje. Eu não tenho nenhuma dificuldade disso e glorifico ao Senhor por isso, mas não passa daí. Não passa daí. Pastor, seja mais específico. Ah, é aquele pessoal aqui que tem uma igreja, aqui no meu bairro, aquela igreja é uma bênção. Aquela igreja é uma bênção. Ó, o pessoal de lá visita a casa da gente, eles abrem a Bíblia na casa da gente. Se precisar deles, eles estão disponíveis. Eles emprestam o carro para levar o pessoal para o hospital. Esse pessoal aqui, ó, passou alguém em necessidade na rua, eles estão trazendo comida, estão assistindo os filhos carentes. Eles fazem a igreja deles um lugar para dar aula, alfabetização. Esse pessoal da igreja adventista, eles amam a gente. Cadê essa parte? Como eu disse para você, em raras exceções, vou ser redundante, né? Raras exceções, nós temos igrejas com essa marca. Raras exceções, temos igrejas com essas marcas. E aí, para a gente orar e começar a refletir durante toda essa sala, é, quando eu penso em igreja, né? Aí eu estou aqui mirando a igreja do bairro, mirando a igreja central do meu distrito, mirando a minha própria igreja. Alguém pode estar falando, pastor, a minha igreja é exatamente isso aí. Agora eu quero que você pense igreja você. Eu quero que você pense igreja você. Se alguém for classificar o seu adventismo, o que eles dirão do seu adventismo? Se as pessoas forem classificar o meu adventismo, o meu, pastor Wagner, o que eles dirão do meu adventismo? Eu serei também identificado como aquele que guarda o sábado, que não toma café, que não come carne de porco, que é vegetariano. E é bom ser vegetariano, né? Devemos ser. Será que eles vão me identificar assim? E depois disso, o que eles dirão mais? Seus vizinhos te conhecem, irmão? Seus vizinhos conhecem você? As pessoas doentes da sua rua recebem suas orações? Eles sabem que você existe? Hein, irmão? Quantos desses você já levou para o hospital? Doentes? Pessoal da rua onde você mora, se tiver uma dificuldade grande no casamento, vão bater na sua casa para pedir conselho? Porque eles conhecem você? Ou você é mais um invisível no condomínio onde você mora? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu penso nisso, eu esmurro o meu próprio corpo e peço a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, que meu cristianismo
seja mais do que um amontoado de regras para seguir. Eu oro a Deus, Senhor, que o meu cristianismo não passe. Eu oro a Deus, Senhor, me ajuda para que o meu cristianismo não passe de um amontoado de regras para seguir. E para mim a ordem é assim, ó. A ordem é assim. O amor como característica da minha existência e as regras como consequência desse amor. Ou seja, as pessoas deveriam dizer assim: ah, rapaz, os adventistas do sétimo dia, pá, aquele pessoal ali, ó, uma bênção aqui na rua. Tem um que mora lá na minha rua, a família é uma bênção. Eles estão sempre disponíveis, eles nos ajudam, mesmo na tribulação deles, não esquecem da gente, se colocam à disposição, passam na rua, a gente cumprimenta aquela pessoa, eles dão bom dia, boa tarde, eles abraçam a gente. Já vi os adventistas do sétimo dia entrarem em casa daqui da rua dos necessitados com cesta básica. Olha, tem um velhinho lá na rua que aquele adventista, rapaz, esse povo é uma bênção. E sabe que eles também guardam sábado? Sabe que eles também não comem carne de porco? Sabe que eles também não tomam, porque eles cuidam do corpo, eles enaltecem a lei de Deus. Aí, aí, nesta ordem, é um povo que ama, e porque ama, guarda os mandamentos. Se nos identificassem assim, estaríamos no lugar certo, da representatividade que deveríamos ter. Entende, não? Então é isso. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, que desafio no mundo contemporâneo, no mundo como o de hoje, em que as pessoas não querem acesso, as pessoas não querem abrir espaço, elas não querem contato. As pessoas se ilharam em casas fechadas, em um universo de amigos virtuais não real, e não querem mais dar acesso. E não é apenas um acesso físico. As pessoas não querem dar acesso às ideias. Cada um tem a sua própria e não quer saber da do outro, uma vez que essa ideia do outro pode entrar em aspectos pessoais dos quais eu não quero abrir mão deles. A minha vida é minha e faço dela o que eu quiser. Além dos muros fechados, de amigos virtuais não existentes, as pessoas estão refratárias à ideia de serem contrapostas em suas próprias ideias. Eu sei que o que eu falei aqui, de me aproximar, hoje em dia tem sido um desafio muito maior, mas a Bíblia diz que o amor é um argumento irrefutável. A lei pode ser contradita, mas o amor é um argumento irrefutável. Nos ajuda que nos ajuda que sejamos assim, Deus. Me ajuda a ser assim. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus Cristo. Bom dia, Jesus Cristo. Batiza-nos com teu Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Toma essa reunião em tuas mãos, faz dela o que o Senhor desejar, como o Senhor desejar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estava falando para você sobre amor, né? Amor como a característica principal do discípulo. Característica principal. Vocês serão conhecidos porque vocês têm o amor como característica na relação de vocês. E não é qualquer amor, é o amor igual ao que eu amei vocês. Queridos, as implicações nesta frase que eu acabei de falar, elas são absolutamente gigantescas, transformadoras. Elas reavivam, né? Pelo Espírito recebido esse amor.
E aí, eu quero que você veja esse videozinho, que uma menina, ela vai dar aula pra gente sobre essa questão do amor, né? Dá uma olhadinha. Do you know what love is? I do. About helping people Yeah. and being kind. Okay. I like that. Who do you love? I love my friend Ray because he's so nice to me. When do you feel loved? When someone hugs me and when I'm not lonely. When you're not lonely and someone hugs you? And when I hug myself. You hug yourself? Do you think it's important to hug yourself? Yeah. You know that hugging yourself is helpful? Yeah, but not helpful, but it makes me feel relaxed. Makes you feel relaxed. Can you show me how you hug yourself? That's what we call self-love, right? Yeah. That's important, right? We have to love ourselves. Vocês perceberam a narrativa dessa menina? Ela não tem idade para um raciocínio tão preciso como esse. Isso vem do Espírito Santo. Ela vai dizer que amar as pessoas, fazer o bem para elas, ó. Eu sei, é sobre ajudar as pessoas. Quem você ama? Ah, eu amo meu pai, Ray, porque ele é muito legal comigo. Ele me faz o bem. O meu papai cuida de mim. Aí ela fala assim, ó, amar é abraçar pessoas, é cuidar dessas pessoas, né? Quando alguém me abraça, quando não estou sozinho, é muito interessante o argumento dela. Quando você não está sozinha e quando alguém te abraça, isso é amor para você? E quando eu abraço a mim mesmo, isso aqui é muito interessante, queridos. Isso é muito interessante. Quando você abraça a você mesmo, eu me sinto relaxada quando eu abraço a mim mesma, né? É muito interessante o raciocínio dessa menina. Eu quero que você consiga ver. Você que está no celular, coloque-o na horizontal. Você vai ver melhor as letrinhas, tá bom? Love is? I do. Você sabe, About helping people. You know what love is? você sabe o que é o amor? É essa a discussão deles dois. I do. About helping people Amor é ajudar pessoas, Yeah. and being kind. é ser amável. Okay. I like that. Who do you love? I love my friend Ray because he's so nice to me. Quem você ama? Seu pai, porque ele é legal comigo, ele me ajuda, ele é amável comigo. When do you feel loved? When someone hugs me and when I'm not lonely. Quando eu estou sozinha, quando alguém me abraça, eu sinto amor. When you're not lonely and someone hugs you? And when I hug myself. You hug yourself? Do you think it's important to hug yourself? Yeah. You know that hugging yourself is helpful? Yeah, but not helpful, but it makes me feel relaxed. Makes you feel relaxed. Can you show me how you hug yourself? That's what we call self-love, right? Yeah. That's important, right? We have to love ourselves. Sim, temos que nos amar. Irmãos, isso não é desta menina. Uma criança dessa não pode ser tão precisa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Chamar aqui o pastor Adevaldo, que é o nosso orador de hoje. Não me assusta, não, menino. Tá aqui. Abre a câmera aí, meu pastor, se você já puder. Aí, deixa eu colocar você aqui como co-anfitrião, cuidar da sua liberação de voz. Pastor Adevaldo, bom dia. Como é que uma criança
tem um raciocínio tão profundo. Jonathan, Ben Caleb. Tô vendo você aí, garotinho. Bom dia, viu? Jonathan Ben Caleb. Bom dia, viu, garoto? Escute uma coisa. Qual é o resumo da lei de Deus, pastor? É amar a Deus sobre todas as coisas e depois. E ao próximo. Essa menina, ela tem uma compreensão da lei de Deus extraordinária, porque ela diz assim, ó, eu amo a Deus. Ela não fala exatamente de Deus nesse texto, mas o resumo da lei de Deus é dizer assim, ó, ame a Deus sobre todas as coisas e depois quem eu amo? Ao próximo comigo mesmo, né? A Então mim quem mesmo. é? No final ela diz assim, você tem que amar a si mesmo. Eu me abraço. Me sinto Isso relaxada. isso me relaxa. E o que que é amar? É fazer o bem às pessoas, é ser amável com elas. Essa menina entendeu que esse amor vem de Deus, que faz com que ela ame a si mesma como uma salva em Cristo Jesus. E porque ela está salva em Cristo Jesus, ela faz o bem para as pessoas, ela é amável para as pessoas. Essa menina compreendeu a lei de Deus nessa idade. Porque, irmãos, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ser amado sou eu mesmo. Ninguém que não se ame pode amar o outro. Ninguém que não se ama não pode amar o outro. Por que que você acha que Satanás está trabalhando tanto na autoimagem? Por que que ele diz que seu cabelo não presta? Por que que ele diz que você não vale nada? Por que que ele diz que você é incompetente, incapaz? Como é que você vai fazer isso? Por que que ele quer destruir sua autoconfiança? Porque no momento em que você não confiar em você mesmo, você não vai confiar em mim. No momento em que você não amar você mesmo, você não vai amar a mim. Então se abraça, irmão. Ó, se abraça. Tô pedindo, dá para se abraçar aí, não? Verinha, se abraça, mulher, eu tô mandando. Aí. Se abraça, irmão. Se abraça. Você é objeto de alto valor para o reino de Deus, irmão. Você precisa estar bem com você mesmo em Cristo para você conseguir me amar. Essa menina entendeu tudo. Ela entendeu que nós adultos às vezes não entendemos. Impressionante. Impressionante esse vídeo. Impressionante. Meu pastor, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Também te amo, meu pastor. Vamos para Também te amo. vamos para a mensagem, irmã? Hoje Bora. será o portador das boas novas. Senhor Deus e Pai, toma esse teu servo em tuas mãos. Homem de Deus, tem um distrito para cuidar, família, esposa, filhos. Tem ele mesmo para cuidar e tem tanta gente que depende do seu ministério. Ele vai abrir a Bíblia agora, é ofício do pastor Adevaldo, faz sempre isso. Eu quero colocá-lo em tuas mãos para que ele faça isso como se fosse a última vez da vida dele e a última chance de me convencer, pastor Wagner, por meio do Espírito Santo agindo nele, de que minha única chance é Jesus Cristo e que eu devo me entregar a ele. Usa teu filho, Espírito Santo, como o Senhor desejar, e que esse momento de abrir a Bíblia esteja iluminado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Bom dia, meus amados. Que a paz do nosso Deus esteja com você, especialmente nessa hora, nesse momento, né? Onde a gente já teve aí o nosso primeiro contato com a Bíblia, através do nosso manual da lição de escola sabatina, né? E agora, então, de uma forma mais específica, né? Nós vamos, então, aprofundar um pouquinho em um determinado assunto. E o nosso assunto de hoje tem a ver com fé e sentimento, né? Fazer uma perguntinha para você, muito simples, eu acredito que ela não tem nenhuma dificuldade para responder,
mas a ideia dela é provocar exatamente uma reação que tem a ver com aquilo que nós vamos, nesse tempo agora, estudar. É, o que você acha? A fé, né? A fé, a consequência da fé é o sentimento ou o sentimento é que vai produzir fé? Não sei se você entendeu a minha pergunta. A fé produz o sentimento, a emoção, tentando explicar o que eu quero dizer com sentimento, é a nossa parte emocional. A fé produz esse lado emocional, porque nós somos seres emocionais, né? Pastor, só tem fé, não tem emoção. Não existe isso, né? Nós somos seres emocionais. Então a gente se emociona em algum momento, a gente sente, né, a presença do Senhor, a gente sente a presença do Espírito Santo. Então, né, a fé, ela nos leva ao sentimento ou o sentimento nos leva à fé. Primeiro eu sinto, para depois, então, a fé ser produzida no meu caráter, ser desenvolvida no meu caráter. O que vem primeiro? A fé ou o sentimento? Agora entendeu, mas foi mais claro, né, Odilon? Né, irmã Rosiane? Então, o que vem primeiro? E aí, eu quero exatamente trabalhar com você essa ideia. Só para nós termos aqui uma simples introdução, quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que a fé é um dos dons mais enfatizados em toda a Bíblia. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando isso na vida, né, de todos os seus servos, de todos aqueles que se entregaram. Isso acontece porque ela, no caso a fé, é a porta para que possamos receber todos os outros dons. Eu poderia dizer aqui que a fé, né, ela pode ser facilmente traduzida como acreditar ou crer. Não tem como, né, você desenvolver qualquer outro dom se você não acredita. E essa ideia de acreditar tem uma ideia de confiar, né? Não é acreditar, por exemplo, assim, ó, a gente sabe que Satanás, ele acredita que Deus existe. Ele acredita que Jesus existe. Ele sabe que o Espírito Santo existe, mas ele nunca confiou. Ele não acredita nesse sentido de confiança, de deixar Deus guiar a vida dele, muito pelo contrário. Ele tomou o rumo da vida dele e fez conforme ele achou melhor. Neste caso aqui, né, acreditar tem a ver com confiar. Eu confio em Deus. Então, você tem aí, você está na sua casa, está em algum lugar, tem algum momento aí que a sua visão não consegue alcançar mais. Talvez do outro lado da parede. Você não sabe o que tem do outro lado da parede, né? Mas quando a gente acredita, mesmo sem enxergar, sem saber, a gente confia. Quer ver, por exemplo? Eu vou dar exemplo de pelo menos dois fatos, um do passado e outro do futuro. Você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdão dos seus pecados? Eu acredito. Eu acredito. Mas eu não vi isso acontecer. Eu não vi esse fato acontecer. E esse fato aconteceu cerca de 2000 anos atrás. Então, veja, essa confiança de que a Bíblia, o que a Bíblia descreveu, que a Bíblia relatou, isso é verdade. Então, isso já faz parte da fé. Você quer ver? Eu falei um do passado, agora vou falar um do futuro. Você acredita que Jesus vai voltar mesmo?
Eu creio. Eu creio. Eu acredito que Jesus vai voltar. Quem fala isso? A palavra de Deus, o próprio Jesus, lá em João 14, né? Ele falou: voltarei outra vez. Então, veja, dois fatos, um no passado, e bem no passado, né? Podemos dizer assim, né? E um outro no futuro que nós nem sabemos quando vai acontecer, mas nós acreditamos nisso. Então, é dentro desse contexto que eu tento explicar, se é que eu posso dizer assim, a questão da fé. Você pode pegar aqui vários personagens bíblicos. Você vai ver como que a fé desenvolveu. A fé, ela se percebe na Bíblia que ela parte de um fato. Deus trabalha dessa maneira. Deus trabalha dessa maneira, né? Algo acontece nessa busca de Deus por mim, por você, tá? Você vai ver lá na história do nosso casal edênico, né? Adão e Eva ali no Éden, você vai ver que Deus ele busca esse casal. É Deus que vai até esse casal. E o processo não é diferente conosco. É Deus que sempre está nos buscando primeiro. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, sempre é uma iniciativa de Deus. Você já parou para pensar? Se não tivesse essa iniciativa de Deus, o que seríamos? O que seria de nós? Porque se Deus simplesmente deixasse assim o ser humano, ó, não, quando ele sentir que deve me buscar, aí sim eu vou me apresentar a ele, porque aí ele vai me valorizar. Como seria a raça humana, hein? Mas é Deus que está sempre buscando. A iniciativa é sempre de Deus. É o Espírito Santo que está sempre trabalhando. E na minha e na sua vida e em todo ser humano, o processo é o mesmo. A iniciativa sempre é divina. E aí Deus trabalha em um fato para chamar a atenção do ser humano e desenvolver ali esse processo. A fé, ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Essa confiança. Poderia traduzir facilmente com você essa confiança. Então, só para nós entendermos aqui mais ou menos como isso aconteceu na Bíblia, como algumas pessoas na Bíblia, né, se envolveram dentro desse contexto da fé. E não esqueça que nós estamos trabalhando a ideia de fé e sentimento, tá? Fé e sentimento. Então, eu quero ler alguns textos contigo. E o primeiro texto que eu quero ler com você, que é o texto aqui, podemos dizer que é a base, é Hebreus capítulo 11, o verso 6. Abra aí a tua Bíblia, Hebreus capítulo 11, o verso 6. Eu já não vou orar, o pastor. Estou satisfeito pela oração do pastor Wagner, uma oração, né, pedindo a bênção de Deus sobre aqui o nosso estudo, né, nossa pesquisa bíblica aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar comunicando a cada um de vocês a intenção, né, dessa mensagem. Hebreus capítulo 11, verso 6, na minha versão diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. Então, o primeiro pensamento aqui é: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam. Então, você sabe que esse texto ele está num contexto de várias experiências de fé. Várias experiências de fé. Esse capítulo 11, né? Capítulo 11 é o capítulo que chama, tem alguns personagens, né? Antes do verso que nós lemos, no verso 1, no verso 4, cita, por exemplo, Abel. Diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, cita Abel, como Abel acreditou e fez conforme aquilo que Deus desejava.
no verso 5 diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, tá? E aí você logo no finalzinho do verso 5 você sabe por que isso aconteceu. Diz assim, ó, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você percebe que a preocupação de ambos aqui, se a gente for citar os restantes, tem sempre essa ideia de agradar a Deus. Esse agradar a Deus tem justamente a ideia de sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus, é impossível deixar de fazer a vontade de Deus. Pergunto para você, Deus fica feliz quando nós fazemos a vontade dele, sim ou não? Muito, muito feliz. Deus fica triste quando nós fazemos o contrário? Sim. Então, diante disso aqui, você poderia ler todo o capítulo 11, que você vai ver vários personagens da Bíblia e que aconteceram com eles, fatos que aconteceram com eles, que chamam a atenção de Deus. É óbvio que tudo isso tem a ver com uma manifestação de Deus na vida deles. Deus foi trabalhando na vida deles e eles foram se permitindo que o Espírito Santo os levasse, né, pudesse caminhar segundo a vontade de Deus. Esse texto aqui, então, ele diz, pela fé, cada um, pela fé, cada um. Ó, verso 8, pela fé, Abraão. Verso 11, pela fé, também a própria Sara. E assim vai indo. O verso 7, pela fé, Noé. Noé. Percebe como a fé é extremamente importante? Só que, só que a fé é exatamente isso, é confiar, é confiar. Fé é confiar. A definição bíblica de fé tem essa ideia, confiar aonde todas as coisas parecem não contribuir para confiar. Por exemplo, o irmão Odilon está aqui, ó. O Odilon está aqui. Eu acredito que tem várias pessoas do Rio Grande do Sul que devem estar na sala. Talvez as circunstâncias para muitos, talvez as circunstâncias para muitos nesse momento é de talvez pensar assim, puxa vida, mas por que Deus permitiu, né? Por que Deus? Tantas situações, por quê? E aí vem os porquês. E não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema nisso. Mas o grande problema é quando a gente começa a duvidar de Deus. Há uma frase, irmã Liliane, que diz assim, ó, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Pegou? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Eu acredito que a mesma circunstância, irmão Dilon, que amolece o coração de algumas pessoas e fala assim: não, olha como o mundo é. Nós somos tão vulneráveis que qualquer situação, a gente, de uma hora para outra, perde tudo. A pessoa vai assim: sabe o que eu tenho que fazer? Porque de uma hora para outra, tudo que eu conquistei ao longo de anos pode ir embora. Então, quem eu sou? Então, eu vou confiar em Deus, porque não é só as coisas. A nossa própria vida pode ir embora de questão de segundos. Irmãos, eu estava na igreja no sábado, estavam louvando a Deus ali um momento, e tinha um departamental da associação, né, veio pregar, eu estava ali acompanhando. E aí, na hora que ele pegou o microfone para poder começar a falar, um irmão querido, muito querido, né, ele começou a passar mal. E aí eu estava do outro lado, eu percebi que ele começou a passar mal. Mas outras irmãs que estavam do lado dele também perceberam que ele começou a passar mal. E aí ele começou assim, ó, cair no banco, e já corremos lá, né, para poder ajudar. E aí duas irmãs, mais uma outra ali, eu comecei a pegar o pulso dele, e eu fiquei pensando, meu Deus,
né? Aquela oração em pensamento, né? Meu Deus, que não aconteça nada de pior com esse irmão. E aí era uma queda de pressão forte, né? E aí daqui a pouco deitamos ele no banco. Isso no cenário da igreja do culto, viu? E aí eu pedi para o irmão que estava lá na frente cantando, né? Porque logo depois o departamental, dentro desse contexto, o departamental pegou o microfone, mas estava uma música de louvor, né? Aí eu fiz assim pro irmão ancião, né? Para que ele continuasse, não parasse. Porque se para, aí cria aquele tumulto, né? Todo mundo vem para cima e isso aí é ruim. Mas o que que eu fiquei pensando? As coisas acontecem, em questões de segundos, questões de segundos. E situações adversas têm a ver com clima, tem a ver com, né, questão da natureza, tem a ver com saúde, enfim, né, pode levar pessoas mais próximas de Deus, mas também pode levar pessoas a endurecer o coração, sabia? Pode levar um a amolecer o coração e se entregar a Deus, pensando na fragilidade humana, pensando, né, em circunstâncias que nós não dominamos, pode levar pessoas a entregar o coração a Deus. Mas pode levar pessoas também a endurecer o coração. A mesma situação que pode levar uma pessoa a ser um bom cristão, poderá levar outra pessoa a ser um ateu. Embora Deus trabalhe o quê? Na vida dos dois, igualmente. O Espírito Santo atua igualmente. Mas um se permite ao Espírito Santo fazer um trabalho. Outro endurece o coração e fecha. Então você percebe que há uma obra divina constantemente na vida do ser humano. Mas a nossa reação, a nossa permissão é que vai fazer com que essa fé ela desenvolva. Embora tudo isso nós atribuímos a Deus, porque a iniciativa sempre é dele, sempre é dele. E ele não somente inicia um trabalho em nossa vida, mas ele tem o desejo ardente de concluir a obra que ele começou. Só que para ele concluir essa obra, depende da minha vontade, no sentido de eu permitir isso, porque Deus, ele não faz nada forçado. Olha para você ter ideia, algumas experiências de iniciativa, de decisão humana nesse crescimento, nesse desenvolvimento da fé. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, 22. Mateus 9, 22. Olha lá. Mateus capítulo 9, verso 22. Bora ler? Amém? 9, 22. Na minha Bíblia, minha versão diz assim, ó. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Você sabe que história é essa, né? A história da mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Ela tinha tudo para não sair de casa. Tinha o problema da doença, a fragilidade pelo tempo e a cultura da época, porque ela era tida como imunda. Eu citei, no mínimo, 3 motivos para ela não sair de casa. Mas ela precisava decidir sair. Eu vou frisar aqui o que eu quero dizer. Ó. Ela precisava decidir sair. E aí, quando ela chega lá, e eu não vou me deter à história, porque eu não estou pregando sobre essa história, tem muitos detalhes interessantes. Né? Amo pregar sobre essa história, inclusive, porque tem muitos detalhes interessantes. Detalhe, por exemplo, o fato dela sair até lá. Detalhe da multidão que estava no caminho. Detalhe de que ela não alcançava facilmente Jesus, ela teve que se jogar, né? Mas são detalhes importantes da história que eu não vou me deter a isso. Mas uma coisa importante quando Jesus fala, a tua fé?
te salvou. A tua fé te salvou. Então você percebe que no processo do desenvolvimento da fé, eu preciso tomar decisões. E essas decisões, elas vão, né, nortear o meu amadurecimento do relacionamento com Deus. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. Só quero citar alguns textos aqui. Daqui a pouco você vai entender melhor o que eu quero dizer. Porque, veja, a ideia da fé e do sentimento. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação hoje. Uma autoavaliação. Qualquer um de nós podemos ter práticas. Podemos ter práticas que parecem com fé, mas na essência, às vezes estamos vivendo em sentimentos, apenas em sentimento, uma aparente fé. Olha outra história, olha outro texto. Efésios, capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Olha outro texto. Na minha Bíblia, minha versão, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, existe a graça para a salvação, mas ela acontece mediante a fé. Eu preciso acreditar. E ele diz: isto não vem de vós. É um dom de quem? É um dom de Deus. Então, esse texto aqui, ele dá base para aquilo que eu falei no início. Há um processo divino humano. Tudo na Bíblia, tudo é assim. Na Bíblia, Deus que inspirou os homens. Mas já disse, né? Existe lá os homens, o ser humano. E assim você vai ver. Jesus Cristo era 100% divino. E 100% o quê? Humano. Na questão da conversão, existe a parte poderosa, que e a mais importante, que é de Deus. Mas existe uma parte humana. Eu preciso decidir. E algumas situações na nossa fé é assim, ó, eu não decido simplesmente porque eu sinto, eu decido porque aquilo é verdade. Então, racionalmente, em algum momento da minha vida, eu preciso ter esse confronto. Mesmo a coisa não sendo aquilo ali, por exemplo, assim, olha, mas não é lógico. A Bíblia tem coisas que você olha e fala assim, nossa, como é lógico isso, né? Mas a Bíblia tem coisas que parecem lógica. E isso faz parte do desenvolvimento da nossa fé. É a decisão em alguns momentos. Então, o texto nosso aqui, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E diante do pacote inteiro, né, é Deus, sempre iniciativa de Deus. Sempre o mérito é dele, porque além dele nos chamar, além dele nos buscar, ele nos ajuda a acreditar. Olha só, um terceiro texto. Romanos, capítulo 3, verso 28. Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Minha Bíblia diz assim, ó, na minha versão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das obras da lei. Mostrando, né, que a justificação independe do que você faz. Né? Já mostrando que isso independe. É uma iniciativa de Deus. E você sabe como nós somos justificados, né? Nós somos justificados, né, por uma obra extraordinária, maravilhosa de Jesus Cristo. Né? A nossa justificação se dá exatamente, né, com a obra que Cristo colocou em nosso lugar. Ele que pagou o preço. Ele morreu em nosso lugar. Então, nós somos justificados, né, pela graça de Cristo. Não há nada em nós que faça com que eu, Odilon, ou você, mereça a salvação.
Então, por isso, o primeiro ato de Deus é salvar você antes de você ter feito qualquer tipo de obra. Primeiro processo, você é salvo. E aí Deus vai ajudando e abençoando, desenvolvendo em nós o caráter para permanecermos salvos. Aí entra a lei. A lei entra não para salvar. A lei entra para nos ajudar a permanecer limpo, permanecer salvo. Outro texto aqui, ó. Atos 6, perdão. Atos 6, verso 8, é isso mesmo. Atos 6, verso 8. Olha lá, voltando um pouquinho, né? Atos 6, verso 8. Bora lá? Olha aqui, ó. Estevão, cheio de graça e poder. Algumas versões falam, ó, coloca até a questão graça aqui, ó, cheio de fé. Algumas versões. Algumas versões de vocês dizem isso, viu? Cheia de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de fé e poder. Sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vejam, esse processo, irmãos, quando nós vamos desenvolvendo a fé, é a ideia do acreditar, confiar, confiar. Vamos chegar lá. Talvez você está com algumas perguntas aí, mas serão respondidas em nome de Jesus, tá? Vamos ler mais à frente, adiantar aqui, para terminar essa cadeia de textos aqui, né? Vamos agora em Efésios, capítulo 6 agora. Você estava lá em Efésios, volta lá em Efésios de novo, capítulo 6, o verso 16 agora. Uma corridinha bíblica, tem mais 2 versos aqui para a gente ler, tá bom? Efésios, capítulo 6, verso 16. Efésios 6, 16. Olha lá. Olha a importância da fé para nós. Uma fé madura, né? Uma fé sadia, alicerçada em Cristo, né? 6,16. Olha lá. A minha versão diz assim, ó, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tá vendo como é importante? Uma fé madura, ela serve como um escudo e ela apaga alguns dardos inflamados do inimigo, é isso? É isso? Alguns dados inflamados do inimigo? Na minha Bíblia não diz alguns. Na minha Bíblia diz todos. E deixa eu perguntar para você, todos é o quê? Todos é todos, todos são todos. Todos são todos. Então, uma fé madura, uma fé alicerçada, né, em Cristo, ela serve como um escudo. E ela, diz o texto bíblico, né? Verso 16, ó, volta aí aos seus olhos, que eu acho interessante, né? Embraçando, punhando, né, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, amigos, é verdade que em situações de nossa vida, às vezes a gente se depara e aí a cabeça ela fica assim, ó, ela fica assim, tá? Alguns ficam pensando, mas será que eu não tenho fé porque eu orei e Deus não respondeu? Até o fato de você continuar firme, confiando em Deus, mesmo sem perceber a resposta dele, isso é só na fé. Porque senão você vacilaria. Mas eu confio tanto em Deus. A minha fé não está baseada apenas em circunstâncias que vai me beneficiar, mas em cumprir a vontade de Deus. Veja, às vezes a gente acha que fé é assim, ó. Fé é se eu oro e a porta do emprego abre. Às vezes a gente acha assim, eu orei e a doença foi curada. Eu orei e a água de um dia para o outro baixou. Eu orei e o relacionamento resolveu. Veja, irmãos, se tudo fosse desta maneira, se tudo fosse coisa assim perfeitinha,
parece que eu correria o risco de, em vez de ter um Deus, eu ter um mordomo. Que na hora que eu fizer assim, ó, ele, opa, você, sabe, irmãos, que seria daquelas pessoas, que seria daquelas pessoas que morreram na arena na Idade Média? O que seria dos apóstolos? Dos 12, 11 morreram assassinados. Eles não tiveram fé. Sabe, eu acredito que o maior desenvolvimento da fé, transformação, talvez, do nosso ser, e eu não estou falando que isso acontece para isso, não é isso, tá? Mas é quando nós estamos no meio da tempestade e nós termos, mesmo assim nós termos confiança, nós termos esperança de que estamos no caminho. Apesar dos espinhos no caminho, nós saberemos que chegaremos lá, porque Deus está conosco. Porque Deus, ele está conosco. Até no vale da sombra da morte, não é isso que ele fala? Estarei convosco. Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Essa é a promessa dele. Irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nós podemos ter momentos bons. Podemos, lógico que podemos. Mas, inevitavelmente, nós teremos momentos difíceis. Não tem jeito. Se prepare, se você ainda não teve momentos difíceis na sua vida, se prepare que você vai ter. Você vai ter. Ah, pastor, o senhor está jogando praga, não é isso não, irmão. Não é isso não. É porque nós estamos em uma guerra, irmãos. Nós estamos em uma batalha. Essa batalha é uma batalha espiritual. E na batalha, irmãos, alguns arranhões acontecem, não tem jeito. Há uma promessa de um porto seguro, há uma promessa de uma nova terra, há uma promessa de salvação plena, felicidade plena. Mas até chegar essa promessa, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E Deus nos chama a confiar. A confiar. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. E aí, eu quero ler mais um texto com você aqui, ó. Romanos, tá? Vamos lá para Romanos, capítulo 1, verso 7. Olha lá. Agora isso aqui vai definir um pouco mais, já vai entrando na definição. Romanos, capítulo 1, verso 7. Irmão, só para você compreender aqui, né? E você vai ver, nós vamos entrar aqui agora, né, depois que eu ler esses textos, na ideia do sentimento, né? Do sentimento, você vai ver como que muitas pessoas podem confundir facilmente. Olha só, Romanos 1,7 diz assim, ó, 17, tá? Perdão, não é 1,7, é Romanos 1,17, tá? Olha lá. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eita, irmão, tá vendo? É o Dilon. Já pensou, Dilon? Você vê aí, né, presencia situações, né? Que às vezes hoje o foco está no Rio Grande do Sul, porque algo assim sem precedente aconteceu, né? O foco está no Rio Grande do Sul. Aqui mesmo nós estamos a campanha, né? Uma campanha que o Brasil, né, se mobilizando. O Brasil se mobilizando. E eu acredito que deve ter aí, se brincar, até outros países mais vizinhos aí também, né? Mas se eu falar um negócio para você, em outros lugares também acontece. Em outros lugares estão acontecendo tragédias, situações que têm a ver com crime, que têm a ver com isso, que têm a ver com aquilo, né? O mundo não para, porque esse mundo está permeado com a questão do pecado. Não tem jeito. E nós estamos em meio a circunstâncias que às vezes tiram o fôlego.
A Bíblia diz assim: o justo viverá pela, ou seja, a fé, pela fé. A fé é um meio que nos ajuda a permanecer no caminho, que nos ajuda a permanecer firme. Não quer dizer que nós só viveremos momentos tranquilos, não. Mas viveremos momentos tempestuosos na vida. E o que vai nos ajudar a permanecer firme, sabe o que que é? É a fé. Uma fé madura, uma fé bem dirigida, né, pelo Espírito Santo, uma fé bem alicerçada na palavra de Deus. Alguns chegam a dizer que existe fé natural e existe a fé sobrenatural, né? Não sei se a definição seria, né, lógica, bacana, né? Mas estou trabalhando a ideia hoje aqui da questão de sentimento e fé. Para mim, define melhor, tá? Olha Romanos capítulo 3 verso 31. Já que você está Romanos, olha Romanos 3 31, tá? E aqui eu vou partir para o encerramento, tá? Da nossa mensagem aqui. Romanos 3 31. Diz assim, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmada a lei. Olha só, então, não tem como dizer assim, não, mas a minha fé, Deus conhece a minha fé, eu não preciso fazer isso. Muito pelo contrário, a fé, se você tem uma fé bem direcionada, ela vai exatamente confirmar com a sua obediência, vai ser confirmada com a sua obediência. Ah, isso aí é obra, é não sei o que lá. Irmãos, já pensou uma pessoa diz assim, vou dar um exemplo, um ou dois exemplos claros, né? Fala assim, ó, não, eu tenho fé em Deus. Você já viu muitas pessoas, até quem não tem uma vida prática de cristianismo, não, eu tenho minha fé em Deus, sabe? Mas eu não preciso, eu acho que esse negócio de obedecer mandamento, esse negócio de guardar sábado, não, isso não é para mim. O indivíduo, ele está dizendo que ele não tem fé. Ele está dizendo na prática que não tem fé. Embora na teoria ele diz que tem fé. Mas na prática, quando ele conhece e ele não quer ou fazer obedecer, ele está falando que ele não tem fé. Porque fé, ele tem a ver com o quê? Com a ideia exatamente de você obedecer, confiar, confiar. Porque o indivíduo, muitos, chegam num momento ali que entende que o sábado é o dia do Senhor. Eu estou falando dentro do contexto que a pessoa compreendeu, tá? Porque nem Deus cobra aquilo que a pessoa não conhece. Entende que o sábado é o dia do Senhor, estuda a Bíblia. Assim, ah, não, mas eu não posso, porque senão eu vou perder o meu emprego. Ou seja, ele está mais confiando no emprego do que em Deus. Você entendeu? Ou então aquele que diz assim, ó, não, fulano, eu não tenho, tô tendo condição de devolver dízimo, não, porque eu estou com muita dívida. Justifica a infidelidade porque tem muita dívida. Quer dizer, ele não confia em Deus. Primeiro quem? Primeiro quem? Primeiro Deus. Primeiro Deus. Sabe? Diante dessa ideia, sabe o que acontece? O diabo, ele faz as coisas de forma intencional. É. E aí ele traz muitas vezes dúvidas à cabeça das pessoas. E aí vai começando um caminho contrário a esse que nós estamos aqui trabalhando. O indivíduo, em vez de confiar cada vez mais, alicerçar cada vez mais sua fé em Deus, ele vai desconfiando. Ele vai morrendo espiritualmente. Além de nosso ministério não prosperar, se não vivermos pela fé, nós também murcharemos espiritualmente. E fica um indivíduo só de tradição. Só de tradição. Ele até frequenta a igreja. Até vai à igreja. Mas ele não faz diferença. Se ele sair de uma vez e ficar ali, não muda no contexto da igreja. É óbvio que Deus, em algum momento, o indivíduo ficando ali, uma mensagem, um sermão, pode despertá-lo. Então é melhor que ele fique. Mas dentro dessa situação,
Se ele sai ou fica, não muda a situação da igreja, a situação missionária, a situação isso, a situação aquilo, não muda, porque ele não faz diferença nenhuma. Por isso, Deus nos chama, né, a tomar decisões sempre mediante aquilo que ele nos orienta. Isso é fé. Decisão pelo que é certo. Como, então, é o processo da fé dentro desse ponto de vista que eu estou colocando? Então, você viu que Deus, ele sempre coloca um fato, nos chama a atenção por alguma situação, aí ele nos faz acreditar, né? O fato é aquilo que encontramos na palavra de Deus, alguma história, né? Que, opa, nossa, Jesus andou por aqui, né? Jesus curou, e aí nos faz acreditar, sabe? Quando baseamos a fé em fatos, não em emoções, temos um alicerce firme para resistir às tempestades da vida. O sentimento, em contrapartida, vacila o tempo todo. Vai depender das circunstâncias. Você quer ver, por exemplo, o indivíduo que não está bem definido a sua fé, a vida dele vai depender do momento. Se ele está no meio de pessoas agradáveis, ele se torna uma pessoa agradável. Se ele está no meio de pessoas que não são tão agradáveis assim, ele se torna uma pessoa ríspida, até mal educada. Até mal educada. Tem gente que confunde sinceridade com falta de educação. Sabia disso? Tem gente que confunde sinceridade com falta de educação. Eu falo, pastor, eu sou sincero, eu falo o que tem que falar. Em algumas circunstâncias, isso não é sinceridade. Em algumas circunstâncias, é falta de educação, desrespeito em algumas circunstâncias. Então, quando a pessoa baseia a sua vida em sentimento, é assim que ela vai agir. Se está bem, ela está bem. Se está mal, ela está mal. Se respeita ela, ela respeita. Se desrespeita, ela também desrespeita a pessoa, né? E aí é o ambiente que vai fazer o comportamento, vai fazer a vida dessa pessoa. Amigos, sabe, diante disso aqui, tá? Nós entendemos que nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a nossa fé, né, vive nesse parâmetro, né? Dentro desse. Muito pelo contrário, nós precisamos definir a nossa fé com confiança em Deus. Se você está esperando sentir que pode confiar em Deus, é provável que nunca vai confiar. Se você está esperando, não, estou esperando sentimento, nunca vai confiar. Se você está esperando sentir, esperando a vontade de orar, é provável que nunca ore. Então, a nossa fé é, eu preciso orar, eu preciso confiar. Não, pastor, estou esperando sentir. Não, não é sentimento. Agora, é verdade que quando eu desenvolvo a minha fé, aí sim, Paulo vai dizer assim, ó, que nós precisamos de lá no capítulo 12, né, renovação do nosso entendimento. Olha a ideia da razão. Ele fala antes do culto racional, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através das minhas decisões, né, a questão racional. Aí eu tenho as boas sensações, não é isso? Você decidiu, custe o que custar, hoje eu vou estar na igreja, louvar. Você decidiu. Quando você chega lá, aí você louva a Deus, você dá glória a Deus, aí vem o sentimento gostoso. Então, o sentimento faz parte da nossa vida espiritual, mas ele não define. As emoções faz parte da nossa vida espiritual, mas ela não define. Podemos chorar, clamar, mas o fato de chorar não quer dizer que eu sou um bom cristão. Espero que estou sendo claro e não estou confundindo mais do que esclarecendo, né? E eu quero encerrar aqui João capítulo 20, verso 29. Desculpa aí, hoje eu usei bastante texto, né? João 20, 29. Olha lá, eu encerro com esse texto. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste?
Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei quais são as batalhas enfrentadas, mas a promessa de Cristo é que bem-aventurado o homem que acredita no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Salmo 40, verso 4 ou 5 ali, né? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Pode ser que você olhe para os lados e diz assim, não tem saída. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Não pense dessa maneira. Não pense dessa maneira. Porque para o cristão sempre há uma saída. A porta mais segura é Jesus. E ele sempre a abrirá nos momentos mais difíceis da sua vida. Pode ter certeza disso. Talvez você se encontre em situações como o povo de Israel se encontrou quando estava saindo do Egito e na frente estava um mar e atrás estava o exército de Faraó. Estavam encurralados, sair por onde? Mas o Senhor abriu o mar. O Senhor abriu o mar. Pode ser que na sua caminhada você olhe e diz assim, mas ele já poderia ter aberto. Ele já poderia ter preparado o caminho. Sabe, se ele não abriu o mar ainda, pode ter certeza, em algum momento ele vai fazer você caminhar sobre as águas. Ele vai fazer você caminhar sobre as águas. E mesmo assim, com as nossas dificuldades, se você afundar, ele vai estar ali bem do ladinho para te dar a mão e te levantar. Ele está sempre conosco. Confie. Que decisão você precisa tomar de uma forma racional, que você não tomou ainda? Sabe, é certo fazer isso, mas eu ainda não tenho feito. Eu quero orar hoje pedindo que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Tudo é Ele que faz. Ele só quer que a gente confie, como uma criança que confie no pai, né? O pai fala, filho, joga que eu pego você. E ele vai lá e se joga. Que nessa manhã, mais uma vez, possamos nos jogar nos braços de Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Até para confiar nele, me ajuda, Senhor, a confiar. Senhor, me salva. Me ajuda, Senhor. Deus não é, irmãos. Ele não é indiferente aos nossos pedidos. Não é. Eu quero orar com você pedindo que o Senhor faça essa obra poderosa e completa essa obra em nossa vida, que possamos ser homens e mulheres de fé, de confiança. Aí esse exército muda tudo. Grande diferença na vida daqueles que têm fé, procura sempre agradar a Deus. É óbvio que essa é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. É uma obra das três pessoas da divindade envolvida, formando o nosso caráter, lutando essa batalha à frente de nós. Mas existe um passo que eu preciso dar. É acreditar. É acreditar. É confiar. Isso é fé. Fé é confiar. É simples assim. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela iniciativa do Senhor sempre, todos os dias, Pai. Eu acredito que é o Senhor que tem iniciativa em nossa vida. Mas o Senhor espera que, através das iniciativas do Senhor, nós também possamos tomar decisões. E até no processo de decisões, o Senhor tem participação, porque o Espírito Santo vai nos convencendo, vai nos orientando, e quando nós tomamos as decisões, colocamos em tuas mãos, o Senhor entra com providências. É verdade que neste mundo temos as batalhas enfrentadas, os arranhões, as angústias, as lutas. Mas em tudo isso, o Senhor também, o Senhor também tem participação no sentido de nos ajudar a seguir firmes ao porto seguro, seguir firmes à concretização dos planos do Senhor. Pai, nos ajude a ser pessoas com fé amadurecidas, alicerçadas na tua palavra, dirigidas pelo Santo Espírito. Nos ajude a confiar em ti, Pai, por favor. Nos ajude, ó Pai, a ser cristãos conforme o coração do Senhor,
conforme a tua vontade, não conforme a nossa vontade. Pai querido, eu entrego a cada um aqui em tuas mãos, seus familiares, suas vidas. Pai querido, por favor, continue conosco, hoje e sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meu pastor Wagner Almeida, Estou bem aqui, né? muito obrigado pelo privilégio, tá? Oportunidade de falar aqui com esses irmãos é uma oportunidade que é um privilégio e uma grande responsabilidade. Por isso que a todo tempo a gente ora, Senhor, não deixa eu falar besteira, não. Não deixa a carne prosperar aqui, não. Mas que o Espírito dirija, né? Mensagem muito oportuna, pastor. A gente vive numa época em que existem muitas igrejas e um tipo de evangelho pregado fundamentado nas emoções, né? A gente vê as pessoas lá na igreja com a mão erguida, chorando, dizendo que Deus é tudo, Deus é uma bênção. E às vezes a gente não vê essas mesmas pessoas de mãos erguidas com as mesmas mãos erguidas em casa, professando em casa a mesma fé pública, né? Costumo dizer que tudo que você faz publicamente, se você não faz no individual, não tem validade nenhuma. Se eu Sim. faço uma oração fervorosa aqui e na minha vida pessoal não tenho orações fervorosas, essa oração é mentira. Se eu prego aqui sobre o amor de Deus na vida das pessoas e na minha própria vida eu não pratico isso ou tento praticar no máximo das minhas forças, isso é uma mentira. Então, essa fé faz com que você tenha uma vida pessoal com Deus e tenha essa confiança confiada, E porque aí, vai ter hora que você não tem explicação, que os seus sentimentos estão muito aflorados, né? Que você está num momento muito complicado e mesmo assim você precisa continuar confiando. Aí não é sentimento, né, pastor? Se eu sim, depender do sentimento, eu desisto, na verdade. sim, sim. Porque tem momentos da vida que são difíceis, né, pastor? Para todo mundo, né? E aí, se você vai basear em sentimento, aí acaba tudo, né? Isso mesmo. Obrigado, amigo. Muito obrigado, viu? Eu amo Amo você. você, pastor. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, amigão. Ó, bora aqui, viu? Não paga aluguel e ai de quem cobrar, né, amigo? Ai de Ai, quem viu, cobrar. Odilon? Ai de quem cobrar, viu, Odilon? Vamos nessa, né? A Celiane gosta disso, né, dona Celiane? Um sorrisão lá. A gente entra aqui para compartilhar alegria com vocês mesmo. Não está muito difícil, né? Você estava Você falando aí, pastor? Você estava falando aí, né? Do indivíduo, né? Que ele faz isso no público e não faz no particular. Veio uma frase, um pensamento, na verdade, né? Aí o cara não é cristão, né? Aí é um impostor, né? literalmente é o bode no meio das ovelhas. Mas beleza, pastor. Vamos seguir. Deus abençoe aí, viu? Obrigado, hein, pastor? Deus te abençoe. Grande dia. Eu estou aqui hoje com a dona Dalva. Dona Dalva, abre o seu áudio aí, por favor. É só clicar aí onde eu pedi para você. Ó, só um pouquinho para facilitar para você, Dalva. Dalva Maria. Pronto, é só clicar no microfone. Clica em cima do. Você está no telefone? Está no telefone. Clica em cima do seu. Aí, ao lado de onde você fechou a Pronto, câmera. acho que Pronto. agora eu consegui. É, porque fica nervoso, o dedo treme, a câmera é perto do microfone, né? Então, minha câmera não está abrindo. Irmã Isaltina, é um problema com o seu telefone. Todas as câmeras estão liberadas, viu, lindinha? Todas as câmeras estão liberadas. O que não está liberado é o microfone. A gente não deixa o microfone aberto porque causa muito ruído na reunião. Dá, você mora onde, filha? Eu moro em Rancharia, estado de São Paulo. Você nasceu mesmo no estado de São Paulo? Eu nasci aqui mesmo, em Rancharia, Rancharia. E você é adventista há quanto tempo, amado? há 32 anos, pastor. Eita, hein?
Já é a primeira geração de adventista ou a senhora já é filha de adventista? Eu sou a primeira geração. A primeira. Então, seus filhos, a segunda geração de adventistas. Sim, mas eu É. tenho dois filhos que estão fora da igreja. Tenho um que mora em Lages, Gustavo. Ele é professor, foi pastor um ano no Pará. Agora ele é professor de religião lá em Lages. Mas Então, eu a tenho senhora mais tem, a dois senhora, filhos que moram em Cabreúva, São Paulo. a senhora tem 3 filhos, então. Tenho três filhos. Um fez teologia, mas é professor de religião, Ele é professor de religião hoje, lá certo? em Lages, Chamado pela igreja. chamado pela igreja. Então, ele é capelão de uma escola, não é isso? Não, não, pastor, ele está dando aula agora no estado e na prefeitura. Ah, então ele não entrou para a obra, né? Não se Ele tornou um entrou para a pastor. obra, mas o casamento não deu certo, se Sim, separou, mas se ok. casou novamente, graças a Deus, tem três filhos agora. Ok. E tem mais 2 filhinhos que estão fora da igreja. Estão fora. Os dois, eu peço oração pelos dois, eles estão sem se falar há alguns anos. Uhum. E peço sempre que Deus cuide deles, né? Cuide. E eu também Nossos, vou passar por uma cirurgia amanhã de varizes, é uma cirurgia simples, mas eu estava muito feliz e pedindo a Deus que eu fosse chamada. E eu uhum. fiquei muito feliz por isso, por ser chamada pelo Senhor. Você que não foi chamado, fique feliz porque a Dalva foi. Às vezes a gente está aqui, né? Ontem eu vi o testemunho da irmã que foi curada do câncer, cura para cá, cura para lá, e eu estou ouvindo as pessoas que não foram curadas, que sofrem, pedem, e parece que Deus não se move, né? Eu falo, mas por que que essa pessoa, a cura foi para ela e não veio para mim ainda, né? Essas coisas da gestão de Deus, amados, é por isso que a fé que o pastor pregou hoje aqui, ela é fundamental, né? A fé, queridos, é para quando a gente não entende. Quando a gente entende é razão. É verdade. E a Bíblia diz assim: aqueles que se aproximam de mim têm que ser pela fé, porque senão não pode me agradar. O que que Deus está querendo dizer, Dalva? Ele está dizendo assim, ó, quando você não entender nada, quando você achar que precisa de algo e eu não te der, tem que ser pela fé, porque eu sei o que é melhor para você. É É muito verdade. difícil isso, é muito difícil isso. Por isso é um dom. Não é algo que eu desenvolvo, não é algo, não desenvolvo assim, não é algo que eu produzo, né? A fé se desenvolve, a fé amadurece, mas é um dom recebido de Deus. Dalva, você está na sala há quanto tempo, amada? Eu estou desde quando, na pandemia, pastor. Assim, eu acho que tinha nem 1.000 pessoas ainda. Eu estava lá em Lages, estava morando em Lages, e eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor não me chamou para viver essa vida que eu estou vivendo, por favor. E daí eu tinha recebido o link, aí eu comecei a acordar todo dia às 4:30 da manhã, e eu, Senhor, o que está acontecendo? Por quê? Eu estou acordando nesse horário, eu sou da saúde, né? Sou do departamento de saúde da igreja já há 15 anos, sou natoterapeuta. E daí eu entrei na sala e eu amei. Eu tinha entrado na sala, mas eu vi aquela bagunça e eu falei: que será Peraí, isso, peraí. né? Bagunça aonde? Ah, eu acho que eu entrei no final do pipoca. Eu falei: Tá. mas que será isso, meu senhor? Ai, ai, nossos cultos são tão estáticos, né, que às vezes nem espaço para alegria tem. Aí quando É o ela pede, medo, é o e- medo, né, pastor? É o medo, de repente, que Sim. será que é isso? Ninguém me passaram o link, eu não sabia o que era a sala 57, e o que é isso, 57? Eu fui em todos os evangelhos, 5 versos 7, nada batia, até que, até que meu filho descobriu, ele está no grupo dos pastores, né, que se formaram junto, e aí ele falou, não, mãe, pode ficar firme, porque é coisa boa. Então, eu nunca mais saí da Quer dizer sala. que a senhora foi em todos os evangelhos, 5 versos 7, não achou nada lá, né, Não irmã? achei Esse, nada que có- desse certo. esse código secreto, o que é esse código que, né?
Mas também eu não explico, né, Mandal? Eu não explico. Então, deixa eu Não. aproveitar, você que está aí adorando conosco, que entrou pela primeira vez, sala 57, sala de um ambiente, um ambiente onde você experimenta a presença de Deus, literalmente, é o secreto de Mateus, né? Entra no secreto, busca a Deus lá dentro do secreto, você e ele, sala 57, entre 5 e 7 da manhã. Por que nesse horário? Porque é um horário que você não sofre incômodos, você tem a tranquilidade de buscar a Deus e iniciar o dia com poder para superar todas as artimanhas do inimigo durante o mesmo dia que nós vamos viver. Essa expressão não é do pastor Wagner, essa expressão foi cunhada pelo pastor Moura, um pastor jubilado, mas que ainda trabalha muito, ele que idealizou a expressão Sala 57. Eu aprendi com o Manolo, que é o genro dele, né? E comecei a viver essa expectativa de acordar na madrugada e buscar a Deus, e compartilhava a minha experiência pelas redes sociais, até que vim para esse culto que foi desenvolvido e transformei isso nisso, sugeri ao Espírito Santo que nós pudéssemos implementar estas ênfases que você está vendo aqui, ó. Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. Então, nós implementamos essas ideias e desenvolvemos cada uma delas, né? Além daquilo que eu já tinha aprendido com o pastor Moura, através do pastor Manolo Damásio, que foi colega meu de trabalho na mesma associação, e nós fomos quase que vizinhos de distrito. E aprendi com ele. E aí trouxe para a minha vida e tive a alegria de poder compartilhar com você durante a pandemia, agora pós-pandemia já há 2 anos. Então, sala 57 é exatamente isso. Muito embora a sala 57 não seja sala 57, né? 58 já tá, né, pastor? 58, 59, 50 e 10. Eu já fiquei aqui na pandemia até 10 horas atendendo pessoas, orando por elas, né? Então, a ideia é buscar na madrugada. É buscar na madrugada. Dalva, e Oi. o que a sala representa para você, filho? Oh, pastor, é vida nova. Eu fico pregando para todo mundo. Passo, né, o link para, tenho meu grupo lá que eu passo o link, mas é vida nova. Eu não conhecia o Espírito Santo. Eu ainda estou precisando conhecer mais ainda, mas eu não conhecia, pastor. Eu tenho um testemunho para dar, tá? E como Deus me trouxe para a igreja adventista, eu fui batizada dia 28 de junho de 92, né? Então, assim, eu tenho um livro para escrever, preciso começar a escrever. Opa! Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Me diga uma coisa, por que que o seu testemunho não chegou para mim até hoje? Eu mandei já, mas não foi. É pela Tânia. Mandei um Ah, áudio, a, tá a lá o áudio. moderadora Tânia, Isso. pense numa, eu acabei de mandar mensagem para ela aqui. Pense numa moderadora eficiente. Vai chegar de novo. Então, Tá manda o bom, testemunho para a Dalva hoje. tá bom, pastor. Para Tânia, hoje. E aí a gente vai conversar, que eu quero contar. Todos vocês que participaram do Mosaico hoje, faz o testemunho de vocês chegarem para mim. Você fica olhando para mim aqui, você sabia, Dalva, que às vezes eu fico igual um doido atrás de um testemunho? Porque nem Ah, sempre, pastor, nem foi sempre. tão lindo como Deus me trouxe para a igreja adventista. É uma história muito linda, viu? Vamos deixar o pessoal curioso, curioso. Tá Ó, bom, tá bom. então, assim, ó, você que está me vendo aqui, amadinho, manda seu testemunho. Mande. Eu quero contar a sua história. Ah, pastor, eu não tenho testemunho, não é igual o pessoal que conta aí na sala. Amigo, testemunho é testemunho. Entende, não? Manda pelo seu moderador. Se você não tem o moderador aqui, dessa galera que é moderador comigo na madrugada, para quem manda o link para você, vai lá no nosso Instagram, fala para o Rogério, Rogério, eu tenho um testemunho, entre em contato com ele lá pelo Instagram, tá bom? Dá um jeitinho de chegar aqui para a gente, né? O seu testemunho aqui, para a gente contar para você.
contar para todo mundo como Deus age na sua Eu vida. senti que o senhor ia me chamar hoje, pastor. Eu estava pelo YouTube, eu falei, vou entrar pelo Zoom porque ele vai me chamar. Deus move as peças do tabuleiro, viu, irmã? É Alguém pode ter verdade. sentido também, pode não ter entrado. Entenda, mãe, Aham. Deus também se moveu na sua direção. Ora, ele vai exatamente de acordo com o que a gente sente, outra hora ele age o inverso proporcional com relação ao que a gente sente, mas ele nunca deixa de agir. É Deus verdade, nunca pastor. deixa de se movimentar. Eu não acredito em Deus estático olhando do céu assim para a gente, dizendo, paradão, tipo, Deus é não, maravilhoso. Deus É está em maravilhoso. movimento. Deus está em movimento. Tava, obrigado pelo bate-papo. Mande aí para a Tânia, nós vamos entrar em contato para Tá que o teu bom. filho venha aqui para a gente conhecer sua linda Mando história de como sim. Deus trouxe você para a Igreja Adventista. Mando sim, pastor. Mando sim. Vamos Obrigada. orar? Deus abençoe. Vamos Vamos orar mais orar. uma vez. Tenho 4 coisas para dizer para você, viu? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Eu também tenho 4 coisas para te dizer, pastor. Eu te amo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Quando eu falo isso para as pessoas, eles ficam felizes. E depois fica falando, a tia Dalva falou, e umas coisas tão lindas, e eu não consigo nem falar. E é tão maravilhoso poder falar isso, né? Eu amo falar. Ah, eu creio muito no poder dessas palavras. Essas palavras têm poder, né? Também, pastor, também creio. Sim. Vamos orar então? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pela manhã de adoração, por tudo que aconteceu aqui, pelo mover do Teu Espírito. Meu Deus, ser conosco em nossos momentos difíceis, agudos, como é complicado ser um ser humano aqui. Nós temos total confiança porque o Senhor foi ser humano aqui e conhece, sabe como é um coração angustiado, pressionado pelas vicissitudes, dificuldades, turbulências da vida. Como entender que um Deus que pode todas as coisas está vendo todo esse sofrimento e parece não se mover. Às vezes a nossa fé oscila, mas Deus sempre está em movimento. A fé, se fosse explicada, não seria fé. Naquilo que a gente não consegue entender, onde depositamos toda a nossa confiança. Obrigado pelo bate-papo com a Dalva, pelas orações feitas, pela mensagem do pastor Adevaldo, pela lição do pastor Abdoral, por tudo que aconteceu aqui, Deus, todos que entraram, por todos que validaram esse link, clicando nele, e aos milhares e milhões de links enviados que as pessoas não entram neles. Ó Deus, move essas pessoas para encontrarem junto conosco um caminho de uma experiência mais profunda. Espírito Santo, nós o recebemos esta manhã, clamamos por sua presença em dentro de nós, agora nos guia em Cristo, para que testemunhemos dele, que falemos dele, que planejemos o nosso dia com ele, que é o nosso baluarte, nossa segurança, nosso chão firme. Dá-nos um dia feliz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, pastor. Muito bem, Deus te abençoe ricamente. Amém, pastor. Obrigada. Deus abençoe o senhor também e a Ana também. Oro por ela. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Amém. Muito bem, comecei falando de amor, vou terminar falando de amor. Aí no link eu mandei para você, dia 13/5, está escrito assim, ó. O amor manifesta-se em afabilidade, cortesia, clemência e longanimidade. O semblante transforma-se. A presença de Cristo no coração transparece na face dos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade
está ali escrita. Parábolas de Jesus, página 46. Aí no seu link. E eu coloquei como título desse texto, Pequenos Cristos. Ana, você é um pequeno Cristo para as pessoas. Luiz, você é um pequeno Cristo para as pessoas. Filomena, você é um pequeno Cristo para as pessoas. Claudinha, você é um pequeno Cristo para as pessoas. Sônia, ô Sônia, você, você é um pequeno Cristo para as pessoas. Aderlândia, minha filha, você é um pequeno Cristo para as pessoas. Tá bom? Vamos nessa. Bom, né? Tá aqui. Desafio, mas eu acho que até ouvi um bom dia com alegria. Bom dia! Bom dia, com alegria, pastor Wagner Almeida. Você é um Céu 57, genial. Obrigada, Senhor. Quem não te ama, Deus vai curar ela em nome de Jesus. a Verônica Coutinho, graça e paz. Hora de dizer tchau. Tchau. Dizer tchau. Quarta-feira. Até, pastor Wagner. Vamos permanecer. Minha queridinha, meu queridinho.